meu amigo, como vai você? Me diz aqui uma coisa, você tem medo do julgamento dos outros? Você é aquela pessoa que quando vai fazer alguma coisa fica pensando assim: e será que os outros vão pensar de mim? Será que vão aprovar isso que eu vou fazer? Ai meu Deus, será que eu devo fazer isso? Será que você aceita ao fazer isso? Você costuma fazer essas perguntas quando vai fazer alguma coisa, quando vai tomar alguma decisão importante na sua vida? Então fica comigo até o final desse vídeo, pois no vídeo de hoje eu vou te dar aqui 3 dicas de como você pode superar aí esse medo do julgamento dos outros. E desde já, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve no canal e deixa o seu like bem likeado. Mas sem mais demoras, vamos para o conteúdo. Entenda que o medo que você tem do julgamento dos outros, ele vem de pensamentos que estão alicerçados nas crenças que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida em relação a si mesmo. Crenças como, por exemplo, eu preciso me esforçar para ser aceito. Se eu não agradar as pessoas, jamais eu vou ser amado, jamais eu vou ser aceito. Eu preciso ser perfeito, eu preciso me sacrificar para ser aceito. Entendendo isso, eu quero te passar então a primeira dica para você começar aí a superar esse medo do julgamento dos outros. É fundamental então que você comece, sabe, a questionar esses pensamentos, essas crenças. Então faça o seguinte, pegue um papel e se faça a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: quais são 5 benefícios que de forma concreta eu tenho recebido ao me preocupar com o julgamento dos outros? E aí você vai refletir então e você vai pensar em 5 benefícios que de forma concreta, ou seja, não é o que você acha que recebeu, não é o que você imagina que você recebeu, mas o que de forma concreta você tenha recebido como benefício por se preocupar com o julgamento dos outros. E aí você vai listar então 5 benefícios que de forma concreta você recebeu ao se preocupar com o julgamento dos outros. Em seguida, você vai se perguntar também, você vai anotar aí no seu papel e vai fazer a seguinte pergunta: quais são 5 aspectos que de forma concreta eu tenho deixado de usufruir na minha vida em virtude de me preocupar com o julgamento dos outros? E aí você vai listar então 5 aspectos que você tem deixado de usufruir na sua vida, ou seja, 5 aspectos que de forma concreta tem te prejudicado ao você ficar se preocupando com o julgamento dos outros. É muito importante, sabe, que você escreva em um papel esses 2 questionamentos que eu deixei aqui como exercício para você fazer, pois isso vai te possibilitar com que você tenha clareza se de fato você realmente tem se beneficiado ao se preocupar com o julgamento dos outros, bem como dos prejuízos que você tem tido ao se preocupar também com o julgamento dos outros. A segunda dica que eu tenho aqui para te passar, para você superar o medo do julgamento dos outros, é comece, sabe, a se imaginar desagradando alguém. Por mais desconfortável que isso seja, comece a se imaginar nessas situações. Mas não é simplesmente desagradar por desagradar, mas é desagradar preservando o seu autorrespeito. Ou seja, pense naquelas ações que muitas vezes você faz, que inclusive te prejudicam, mas mesmo assim você faz para tentar agradar a outras pessoas em virtude do medo do julgamento dos outros. Comece a pensar nessas ações que você tem feito, que mais tem te limitado ao invés de potencializar. É muito importante, sabe, que você comece a se imaginar com toda a riqueza de detalhes. Comece a se imaginar desagradando alguém. Por exemplo, se você é daquele tipo de pessoa que diz sim para todo mundo,
com medo do que as pessoas vão pensar de você, com medo do julgamento dos outros, experimente se imaginar dizendo não para algo que alguém te pede. Comece a se imaginar. A terceira dica que eu tenho aqui para te passar hoje, para você superar o medo do julgamento dos outros, comece de fato a desagradar. Sabe, tenha coragem de desagradar as pessoas. Tenha certeza de uma coisa: se você agrada a todo mundo, você provavelmente ou já está doente emocionalmente, psiquicamente, ou você está adoecendo. Não tem como a gente agradar a todo mundo e ter saúde plena. Se você de fato quer ter saúde psíquica, emocional, sabe, elevar a sua autoestima e superar o medo do julgamento dos outros, é fundamental que você comece com pequenas ações onde você vai desagradar as pessoas. Até porque não tem como você exercer plenamente a sua singularidade sem que você, em um momento ou outro, desagrade algumas pessoas. Eu pergunto então a você, qual vai ser a sua pequena ação, a sua pequenina ação que vai fazer com que você comece a exercer essa coragem de desagradar as pessoas? Sim, a superar o medo do julgamento dos outros. Mas me diz aqui uma coisa, meu amigo, esse conteúdo de hoje te ajudou aí de alguma forma? Contribuiu com você de alguma forma? Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve no canal, deixa o seu like bem likeado e compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Pois eu tenho certeza que aí pertinho de você tem alguém que tem medo do julgamento dos outros. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu precioso tempo.